chegou a hora de mais um episódio do Mulheres News. O Mulheres News, que é um portal de notícias, onde eu trago histórias inspiradoras de mulheres, mulheres empreendedoras que contam as suas histórias pelo mundo todo através do empreendedorismo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Mas antes de contar quem está aqui com a gente, eu quero fazer o convite para vocês já acessarem o nosso portal mulheresnews.com.br. Lá tem várias notícias de mulheres, porque o portal é dedicado para contar histórias de mulheres. Inclusive, você pode fazer parte desse portal, é só entrar em contato com a gente e seguir nas nossas redes sociais. E eu tenho certeza que o nosso podcast de hoje vai ser inspirador, porque eu tenho a honra, a alegria de ter aqui nos Estados Unidos essa gravação que está acontecendo aqui em Orlando. A empresária Elis Freitas está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia para você que está nos assistindo agora. Bom dia, querida. E para você que vai assistir à noite ou de madrugada, isso não importa, porque o que mais vale é que você, de fato, viva o seu dia intensamente. E hoje, aqui, eu acredito que a gente vai trazer coisas que, de fato, podem transformar a forma de pensar e as atitudes dessas mulheres que vão estar conosco aí nessa jornada de empreendedorismo, não é isso? Isso mesmo. E quando eu falo de empreender, todo mundo tem uma tomada de decisão. Quero começar a empreender. Eu queria que a Elis começasse falando como que você tomou a decisão de se tornar empreendedora. Na verdade, eu tracei o meu plano de empreender aos 7 anos de idade, quando eu parei de mamar chupeta, trocando por uma franga. Inclusive, eu tenho um e-book bem divertido sobre isso, a franga que me bloqueou, porque minha tia me prometeu me dar uma franga, que é uma galinha que ainda não chocou, e para eu poder parar de mamar na chupeta aos 7 anos, para parar de dar trabalho para minha mãe. Como foi que eu decidi empreender aos 7 anos nesse momento? Eu decidi que eu gostaria de fazer multiplicar aquilo que eu teria recebido, uma franga. E eu pensei em ficar rica com ela, Olha só, multiplicando. E, na verdade, o que é empreender? É você crescer em todas as áreas, é você multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos. Só que eu não ganhei a franga. E aí foi uma decepção. Eu parti para o lado do funcionalismo público. Eu queria, de certa forma, garantir que os meus filhos não passassem pelas dificuldades que eu passei na minha infância. Então, eu esqueci esse sonho por mais de 40 anos. É, foi assim, e eu passei em 3 concursos públicos, fui funcionária pública por 19 anos. Eu empreendi ali, mas é muito limitado. Desenvolvi vários projetos dentro da educação do estado de Goiás, mas, de fato, o sonho ele veio mais tarde. Eu posso dizer que há menos de 4 anos eu deixei o funcionalismo público e eu comecei a empreender, Gisele, do absolutamente zero. Eu vendi a minha casa porque o funcionário público ele não tem aquela questão de, nossa, eu vou aumentar meu patrimônio. Eu tenho uma casa, um carro, eu posso viajar porque eu tenho salário a vida toda. Eu estou sim. garantido. Então, a mentalidade de um funcionário público não é contribuir de fato com a sociedade. Ele pensa nele e na estabilidade que ele pode proporcionar através desse contrato vitalício. E quando eu entendi que aquilo era um teto para mim, e eu queria viver mais e o novo, então eu vendi a minha casa, doei o meu carro e comecei do zero. E o que foi essa virada de chave para você fazer isso? Quero mudar de vida e quero começar a empreender. Na verdade, é que a estabilidade ela é uma prisão que te impede de viver o extraordinário e de também contribuir com a sociedade, porque você está ali no seu emprego e você recebe do governo um salário, em troca disso você dedica o seu tempo, a sua vida, mas você não cresce e você não expande. Até porque você tem um lugar onde você presta seu serviço. E eu queria ganhar o mundo, eu queria viajar, eu queria contribuir com outros países, conhecer novas culturas. Então eu pensei assim: o que eu tenho dentro de mim que eu posso começar?
E aí eu sabia que eu era formada em língua portuguesa e que eu creio que cada pessoa tem uma mensagem para ser extraída de dentro e que ela pode transformar isso em livros, em mentorias, em imersões, workshops. Isso aí era a minha especialidade. Então eu comecei assim, com livros. Já trazendo um pouco do seu legado, que você já fazia como funcionária pública, e você foi entendendo que você poderia conquistar o mundo. E olha só, até você falando um pouco dos sonhos de quando você era pequena. Eu vou contar do meu sonho. Eu não tinha o sonho de vir para Disney, por exemplo, porque eu achava que era uma coisa totalmente distante. Eu tinha familiares, primas, que quando eram pequenas iam para Disney e mostravam fotos e tinham o Mickey e a Minnie, eu achava o máximo. Mas eu nunca tinha instalado na minha cabeça que eu também poderia chegar. Isso eu tô falando quando eu era pequena. E quando eu comecei a conquistar o mundo e comecei a viajar e ir até a Disney, eu falei, uau, como que a gente consegue fazendo isso? Você tinha o sonho de hoje poder estar aqui, imaginava já viver isso no mundo todo? Por exemplo, visitar a Disney? Eu sempre li muito, os livros sempre estiveram, muito próximos a mim, embora eu não pudesse comprar nenhum até a minha adolescência. Inclusive até na faculdade, os meus livros eu consegui, eu trabalhava e a minha chefe, ela comprou todos os livros da minha faculdade. Eu vivi uma infância muito difícil, mas eu pegava os livros emprestado e eu sonhava em ganhar o mundo, desde muito pequena. Através dos livros eu viajava e eu sonhei sim. Inclusive os Estados Unidos, quando eu ouvi a língua pela primeira vez, na quinta série, eu me apaixonei e eu disse: "Um dia eu vou conhecer esse país". Foi como se, eu ouvisse uma melodia do céu quando eu ouvi o inglês. E a bandeira dos Estados Unidos sempre me acompanhou e sempre esteve no meu coração. Então, assim, estar aqui, eu não posso dizer que eu nunca sonhei, porque eu sempre sonhei com isso. Já vivenciava e já imaginava como seria estar lá. E olha só, a gente tendo a oportunidade de estar aqui gravando esse podcast, quero honrar a sua vida, agradecer, porque a gente já se conectou lá no Brasil e ter a oportunidade de estar aqui gravando no estúdio, em Orlando, e podendo contar sobre isso, falar sobre outros passos que a vida pode dar. E quando a gente fala de atravessar o oceano, em outras conversas de podcast também fui conversando sobre isso, as pessoas ficam muito na decisão de será? E o que vai acontecer do outro lado do oceano? E muita gente nem imagina que dá para fazer isso. Como eu te contei, eu não imaginaria quando eu era mais nova que eu poderia atravessar o oceano e fui atravessando aos poucos. É o poder de decisão. Deixar uma mensagem é o poder de decisão. E a coragem de contar. Como que foi para você? Você falou que fez essa virada de chave, começou entendendo que você poderia ajudar as pessoas, servir as pessoas com o seu conhecimento e por isso você tem tanto sucesso hoje, mas essa coragem de aparecer, para você foi bem tranquilo ou foi aos poucos que você foi entendendo que você precisava aparecer para conseguir atravessar o oceano, por exemplo? Como eu te disse, eu sempre fui muito sonhadora. Através dos livros eu viajava e a paixão pelo inglês me levou a passar em 2 concursos públicos para inglês, embora, a necessidade a necessidade de aprovação, ela me travava para não aparecer. Algo aqui dentro queimava para viajar o mundo, para conquistar, mas os bloqueios, as crenças me limitavam, me impediam de aparecer. Tanto que eu travei e não falava inglês. Então, e assim aparecer para o público foi muito difícil. O começar, como eu disse, foi menos de 4 anos. Em menos de 4 anos eu vivi e experimentei muito mais do que eu vivi nos 46 anos anteriores. Então, assim, ultrapassar os oceanos e conhecer novos lugares começou a partir do momento em que eu saí da minha cidade natal, com 30.000 habitantes, e fui para a capital, para o NES estudar, para a gente ter uma vida melhor. E depois eu falei, nossa, minha cidade é tão pequena. Aí eu vim para São Paulo e eu falei: "Nossa, Goiás é tão pequeno". E depois eu fui para fora do Brasil e falei: "São Paulo é tão pequeno". Aliás, o planeta, né, é todo nosso, nós podemos conquistar. E é maravilhoso, sabe, Gisele, o que eu mais me encanto é que em todos os lugares
tem gente. E gente, ele tem o coração quentinho para te acolher. Basta você estar disponível para transbordar o que você carrega. E essa disponibilidade pode ir acontecendo aos poucos, porque como você falou, esse um pouco de bloqueio no início é até a pessoa entender que ela é capaz. E com aquilo ali ela pode ter tanto conhecimento. Quando a gente fala de pegar um celular e gravar um vídeo e contar a sua história e deixar o seu legado através do que você pode oferecer para as pessoas do digital é fantástico, porque você já tem muito conhecimento que você já carrega, que você entrega e você tem alunas pelo mundo todo, aqui nos Estados Unidos também. Sim, tenho várias alunas no mundo todo e em praticamente todos os continentes. Tenho mais de 30.000 alunos, né? E desde criança, aos 8 anos, até idosos, mais de 80 anos de idade. E em todos os lugares que eu vou, eu me encontro com alguém e diz: Elis, eu estou escrevendo meu livro, eu te assisto. No domingo, na maratona, aqui em Celebration, em Orlando, eu me encontrei com uma aluna minha. Sou aluna sua do programa 12K. Elis, então, estou aqui há 30 anos, nossa. E a gente começou a conversar. Aqui mesmo, a gente despertou mais de 4 pessoas, só nessa estadia minha, para escrever o livro. Então, o que eu mais faço hoje é impulsionar as pessoas para dizer: a mensagem que você carrega, a sua história reflete a missão que você vai cumprir nas nações. Então, acredite, sua história tem muito valor. E aí eu mostro para elas o quanto elas podem sim contribuir, não apenas com a própria vida, mas com a vida de outros, através daquilo que ela viveu, que passou, as experiências, a expertise, aquilo que ela superou. Pode contribuir com outras pessoas, apenas transbordando através de um livro, de um podcast como esse. É verdade. É essa coragem de aparecer, mas aí então precisa de ação. Qual é a ação que pode ser tomada? Como você mesmo falou, você estava participando de uma corrida, e trazendo um pouco da analogia de deixar uma mensagem como uma corrida. Você tem que fazer aqueles quilômetros, você sabe que tem um começo, o meio você não sabe como vai ser, mas tem um fim. Então tem um começo e um fim. Como que eu consigo ir atravessando cada quilômetro e sabendo que falta tanto, mas na verdade é pensar quanto você já cumpriu. E as pessoas acabam ficando bloqueadas e pensando, mas e como será lá na frente? Mas a gente tem que colocar primeiro o pé. Eu sempre falo sobre isso, sobre Deus colocar o chão. Então, qual é o pé? Eu acho que até esse papel de atravessar, e você aqui, como você disse, né? Ali na maratona, onde você já tinha uma aluna que te acompanha daqui, você entregando conteúdo de lá, mas que atinge o mundo inteiro, essa caminhada e a entrega que eu quero fazer. Eu quero colocar o pé. O que é colocar o pé? É abrir a boca para falar sobre o conteúdo que tem e depois colocar isso através de um livro. Sim, com certeza, atitude é tudo, né. É uma pessoa passiva diante da vida, eh, ela toma a pior decisão, porque decisão muda sim destino, mas o não tomar decisão é a pior decisão que você toma, porque, você não escolhe. No momento da tomada de decisão, você imediatamente programa uma ação. E quando você não decide, a decisão foi tomada por você. Você vai levando e você não tem noção e também não tem aquele brilho da escolha e de como vai ser o novo, o próximo passo. Você simplesmente toma o primeiro passo. E foi assim comigo. Eu decidi estar em São Paulo, deixar o funcionalismo público e começar a empreender. No primeiro passo, eu não tinha noção que hoje eu seria reconhecida dentro do empreendedorismo e sentar numa mesa com multimilionários, bilionários para fazerem mentoria comigo. Eu não tinha noção quando eu comecei. Eu simplesmente comecei. Eu falei: "É isso que eu tenho, eu sou especialista em língua portuguesa e eu amo os livros e eu, sei que toda pessoa tem uma história importante para contar". E não é sobre a sua história, é sobre a sua experiência de vida, sobre o legado que você vai deixar na terra a partir do conhecimento que você, compartilha. E daí você tem que pensar o seguinte:
um carro, eu posso sim escolher um trajeto daqui de Orlando para Miami, por exemplo. Mas eu não vou enxergar a estrada toda. Eu vou enxergar os próximos 50 metros e está tudo bem. Porque quando eu cumprir esses 50 metros, eu já estou visualizando os próximos. É automático, é natural. Nós fomos criados para o movimento. A vida é dinâmica e acontece no movimento. Não é isso? Então, não se preocupe com o todo. Claro, você deve planejar sim, você deve sonhar sim, mas a ação e a decisão é tomada no presente e para o próximo passo. E esse próximo passo pode ser onde as pessoas acabam se travando sem saber o que fazer. Porque para tomar essa decisão ela precisa estar em ordem com várias áreas da vida. E foi assim que você criou o Mira. Queria que você falasse um pouquinho desse teu movimento que você foi criando, porque a mensagem é o resultado final, mas antes disso precisa toda uma preparação para a pessoa ter essa coragem, para ter essa habilidade, para estar bem em vários pilares da vida, para conseguir realmente transmitir a mensagem. O buscar estar melhor e viver melhor a cada dia, isso é natural da vida e você deve buscar isso, né? Até porque você cria as oportunidades e não apenas aproveita, né, delas, se aproveita delas. Então, eu criei o Mira durante o momento em que eu estava escrevendo o plano de governo do Pablo. Eu escrevi o plano de governo dele quando foi presidenciável em 2022, e naquele caos todo da política, e eu, após o término da criação do plano, eu fui cuidar do suporte de gente, e eu observei o quanto as pessoas ficam perdidas e não alinham espírito, alma e corpo para que a vida seja leve. Então, ali eu planejei o Mira. E 1 ano depois, eu fiz a primeira imersão. Há momentos na nossa vida em que nós vamos planejar e nós vamos ter um tempo maior para poder começar a executar. São planos grandes, são planos a médio e longo prazo, que você precisa estar preparado. E precisa sim desse preparo em todas as áreas, porque como eu vou abordar pessoas e alinhar espírito, alma e corpo em 3 dias de imersão, inclusive agora de 9 a 11 no Carnaval, eu estou voltando ao Brasil justamente para fazer a 3ª edição do Mira. Então, vocês que nos assistem estão convidados. São 3 dias imersivos para você alinhar espírito, alma e corpo e para que você possa prosperar de fato. Porque prosperar é crescer em todas as áreas. E é isso que a gente precisa para contribuir com a sociedade, para deixar o seu legado. Eu falo que o espírito, ele está ligado à identidade, a alma ao governo e o corpo ao propósito. É com esse corpo que nós cumprimos o propósito, é que nós vamos, é que nós nos relacionamos. Então as pessoas precisam alinhar isso. E no Mira é onde eu mostro como alinhar essas 3 esferas para que você possa prosperar. E com certeza ali dentro já saem várias pessoas que descobrem que elas podem estar muito mais fortes, que é o que é a entrega do Mira, e depois disso elas começam a deixar o seu legado, a escrever o livro. Eu acredito que deve ser fantástico quando você recebe mensagens, não só de alunos, mas das pessoas que só te acompanham, porque você já traz muito conteúdo gratuito nas suas redes sociais, onde as pessoas acompanham e falam: nossa, eu comecei a escrever uma página, eu comecei a escrever um texto sobre a minha história. E isso vai te incentivando muito mais. Agora, já quem vive esse processo com você desses 3 dias, é maior ainda. Com certeza eu recebo e é isso que me impulsiona, sabe? Receber mensagens ou receber pessoas me entregando um livro e pensar que quando eu era criança parece bizarro, né? Eu não podia comprar um livro e hoje eu recebo livros constantemente de alunos e saber que você contribuiu para que aquele livro surgisse. Isso é fantástico e dizer assim, eu fui curada no meu processo de escrita do meu livro. Olha, eu fui transformado, meu casamento foi restaurado a partir do momento em que eu comecei a entender que a minha mensagem ela podia contribuir com outras pessoas. Então, assim, são várias mensagens que eu recebo. Isso não tem preço, né?
E vai dando mais gás para continuar. Com certeza. E no Mira, nessa imersão, eu trabalho, né, como eu disse, o alinhamento de espírito, alma e corpo, e eu convido as pessoas para que elas possam viver essa experiência por mais tempo, colocando em prática tudo aquilo que ela experimentou nos 3 dias e, de fato, registrar a sua história no livro. É um convite e uma convocação para que as pessoas não deixem morrer com elas todo o conhecimento que elas carregam e a mensagem que pode transformar outras vidas. Eu, quem não foi transformado através de um ou mais livros, né? Com certeza. E eu sou uma prova disso, como você já sabe. Eu primeiro fiz uma coautoria dentro de um livro de uma editora. Depois, com o movimento das mulheres, eu vendo que várias queriam deixar sua mensagem, eu já te acompanhava. Fui até o evento, que inclusive a gente tem que falar disso para registrar aqui o quanto você faz de lançamentos de livros. Fui até um evento que eu acredito que eram 300. Nós 300. lançamos 314 livros em um dia. 314. E esse movimento durou menos que 90 dias. Então, e nesse dia eu estava lá assistindo, achando o máximo. Nesse dia eu ainda não tinha minha editora. E comecei aos poucos, conhecendo um pouco mais do que era escrever realmente um livro. Fui montando equipe, por quê? Porque as pessoas querem dar palestra, querem contar a sua história, só que o livro traz autoridade, que já é um próximo assunto que a gente pode trazer aqui. E eu fui entendendo que, ser palestrante, ser mentora, ser empresária ou o segmento que for, e ser escritor o quanto trazia. E foi através do incentivo de assistir tantas pessoas lançando um livro que eu falei, eu posso ativar essas mulheres para lançar. Então, elas fazem os lançamentos dos livros e contam. E eu tenho a alegria de te contar novamente sobre isso aqui, deixar registrado, porque eu já te falei isso algumas vezes e, através disso, eu fui criando um ecossistema das pessoas terem os seus livros, mas nasceu do quê? De acompanhar e de ser inspirada por você. E nesse dia eu me lembro muito bem da emoção das pessoas de estarem em união lançando seus livros. Não era, eu estou fazendo um livro aqui aleatório, sozinho no meu canto. Ela até pode ter feito ali na sala dela, da casa dela, no quarto dela, sozinha. Só que ela tá num movimento. E é isso que você carrega e que é muito bonito e que é interessante a gente reforçar aqui. Porque você faz esse movimento. Imagine quem, agora vamos puxar, seja no Brasil, seja no mundo, quem faz um lançamento de 14 314 livros. livros num dia só. Então, Pablo Marçal e Elis Freitas. Eu acredito que nós somos os únicos que já lançamos esse número de livros e, inclusive, como eu disse, com pessoas de 8 aos 86 anos de idade. Nós tínhamos pessoas de 25 estados do Brasil e pessoas de vários países do mundo ali, não só assistindo, mas levando o seu livro, a sua obra, para que fosse como semente. Nós enterramos na praia e foi um evento muito lindo, você estava lá. Então, assim, na verdade, esse movimento que é maior do que eu, muito maior do que nós, ele tomou o mundo por causa justamente de ter uma causa. Eu tenho uma causa. Na verdade, eu acredito que todas as pessoas, elas devem deixar o seu legado na Terra. E eu gostaria que a minha neta, Annalise, ela conhecesse o pai dela e os netos da Annalise conhecessem o Nésio, que é o meu filho mais velho, através dos olhos dele, através daquilo que ele extraiu de dentro e colocou para fora. Não importa a sua história, as pessoas não querem saber da sua história, mas elas querem saber da sua jornada e o que a sua jornada pode impactar na vida delas. Então, eu gostaria que a descendência, a minha descendência, ela conhecesse tudo isso, e eu gostaria também que as pessoas não deixassem morrer com elas a riqueza, os tesouros que elas têm escondido no coração. Então, cada pessoa vê de um ângulo. Se nós estivéssemos falando da mesma coisa, você teria uma visão e eu outra. Então, eu sei das riquezas que cada um carrega. E essa causa, ela queima no meu coração para despertar as pessoas através, inclusive, de uma notícia que eu vi um vídeo no YouTube que aqui no New York Times? New York Times. No New York Times, inclusive, foi dito que cada 10 pessoas, 8 delas desejam escrever um livro, mas apenas 0,5%
conseguiam esse intento. Eu poderia desanimar e falar assim, então ninguém quer escrever, ninguém vai escrever mesmo, mas isso me impulsionou. Porque eu disse, se só 0,5% escreve, e eu sou especialista nessa área, eu vou mostrar para as pessoas que esses outros 7,5% que querem também podem. E foi onde eu criei, né, o movimento e comecei a ensinar gratuitamente. Comecei a ensinar com o Pablo nos programas, né, nas redes sociais, e a gente começou a mostrar o quanto é importante. E muitas pessoas, Gisele, me disseram, inclusive, mas eu só tenho coisa feia na minha vida. Eu falei, então fale dos seus fracassos, porque isso vai se conectar com alguém e ela não vai precisar passar pelo que você passou. Então, assim, aí começou a gerar essa consciência nas pessoas e esse número se elevou. E eu sou grata por isso, por poder participar de tudo isso, porque o movimento hoje não é da Elis, não é do Pablo Marçal, não é da Gisele Soares, o movimento está no mundo. E cada dia mais eu recebo pessoas falando: nossa, eu nunca pensei que eu pudesse escrever um livro, mas agora eu acredito. E essa mensagem cada vez mais vai mais longe, porque um vídeo, uma gravação, ela pode se acabar. E o livro, ele fica. Quantas, como você mesmo falou, das gerações da sua neta, dos filhos da sua neta, dos netos da sua neta que podem ler esse livro. Então é a mensagem que a gente deixa para as pessoas e os livros, eles se deslocam muito. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque como a gente tem essa decisão e até a decisão de fazer as gravações, por exemplo, que eu estou fazendo Mulheres News aqui em Orlando, é uma decisão desse deslocamento, de mostrar para as pessoas que elas podem voar alto e conquistar qualquer lugar com a mensagem delas, se comunicando com as pessoas, fazendo conexões. E o livro também tem esse papel muito maior, porque não adianta de nada eu gravar um vídeo e colocar numa plataforma, por exemplo, do YouTube. Coloquei lá na plataforma, amanhã ou depois aquela plataforma sai do ar. Eu deixei gravado esse vídeo? Ok, deixei gravado. Talvez aquele computador acontece alguma coisa com aquele HD. E aquela mensagem que eu deixei? O livro não. O livro é uma coisa física e vai ficando história por história. Hoje está aqui, pode estar em outro país, em outra nação e assim por diante. Eu sempre digo que eu escolhi um caminho tão bonito, porque eu sempre fui apaixonada nos livros, mas não foi fácil começar. Como no empreendedorismo, nada é fácil, porque se fosse fácil, todos empreenderiam. Até porque isso é vida, é a economia pulsando, é gente prosperando, mas eu entendi a causa e eu entendi o valor que um livro tem. Então eu pensei, o livro está presente em todos os lugares, em todas as camadas sociais, políticas, em todas as línguas, raças, nações, em todo o povo. Todas as pessoas têm um livro. Então, o livro pode ir onde você jamais chegaria fisicamente. A sua mensagem pode chegar onde você nem imagina. E você só vai saber a proporção que a sua mensagem tomou através de um livro, de livros, eu acredito que no céu. Porque, direto ou indiretamente, nós vamos influenciar pessoas através do que escrevemos, do que registramos. E sem contar que tudo que é importante é registrado. Então, quando eu penso no registro da minha mensagem, eu estou deixando um legado na Terra. E como eu gostaria, viu, de conhecer a história dos meus pais, dos meus avós, através daquilo que eles pudessem ter escrito. Mas os meus pais eram analfabetos. E eles não deixaram nada registrado. E isso me marcou muito, porque crenças limitantes que me feriram, me machucaram durante a minha infância, eu fui conhecer através de outras pessoas, de histórias que o meu pai contou, que não justificaria, mas explicaria os comportamentos do meu pai que me feriram, por exemplo. Se eu tivesse lido a história dele, eu soubesse o que ele carregava dentro, e quais foram as dores que ele passou e quais foram as questões que ele superou, talvez eu não teria vivido tanto tempo assim limitada por dores emocionais.
Então, o livro, além de cura, de conhecimento, ele deixa um legado, uma história que eterniza gerações, sem contar com todas as expertises, as habilidades, o conhecimento que pode ser transmitido. E o que mais me dói é saber que no cemitério muitos estão lá, muitas histórias, muito conhecimento está lá, destruído e não foi passado. Então, esse movimento gigante que eu faço, que me impulsiona por essa causa de não só no Brasil, mas no mundo, espalhar essa mensagem de que você precisa registrar tudo isso, a sua jornada. Isso me queima o coração, e é por isso que eu estou aqui, né? E é por isso que a gente faz aqui, lá, e se levanta e se movimenta, porque eu só posso fazer no agora. Eu tenho um tempo aqui. Então, no hoje, eu quero dizer para você que parabéns por você já ter registrado essa jornada. Parabéns por impulsionar outras pessoas. Porque foi isso que eu fiz no início. Eu pensei, eu posso ensinar pessoas a escrever, eu posso ensinar para elas que elas podem escrever, mas eu sozinha não consigo. Então, eu vou impulsionar pessoas para também fazerem isso. E daí eu criei um quartil, que é: você pode ajudar alguém a escrever um livro, você pode escrever o seu livro, pode ajudar alguém a escrever, você pode criar uma equipe ou pode criar uma editora. E aí esse movimento ganhou vida e assim, impulsionou de uma forma que eu hoje olho e falo: nossa, tem menos de 4 anos, como pôde ganhar o mundo? Mas a causa é preciosa, né? E como você falou, menos de 4 anos, olha tudo que já foi feito e registrado. Agora pensa daqui 10, daqui 20, é muita história para contar, o mundo inteiro precisa conhecer mais ainda quem é a Elis. E se hoje tem alguém aqui nos ouvindo, nos assistindo e que, uau, quero muito lançar um livro, quero muito começar, a primeira coisa, quero muito deixar minha mensagem, mas me sinto bloqueada. Primeira decisão, o que faz? Pega um papel, uma caneta, reflete, pensa nas áreas da vida. Primeira decisão é: vá participar do Mira, de 9 a 11 de fevereiro. Nós vamos fazer 12 edições nesse ano de 2024, porque ali você entende todo o seu processo, por que você está aqui, quais foram as dores que você passou e o que isso tem a ver com a sua missão para as nações. E depois de você tomar essa decisão, aí você já sabe por onde começar a registrar a sua jornada. Mas se você disser para mim: Elise, eu estou do outro lado do mundo, eu não posso ir, eu vou dizer: eu estou nos Estados Unidos e eu vou. Porém, se você ainda insistir, eu não posso sair do lugar onde eu estou, eu vou te dizer o seguinte: basta você simplesmente seguir poucos passos para você ter tudo registrado. Primeira coisa delas é entender que a sua jornada na linha do tempo, ela tem pontos específicos que te marcou. Esses pontos vai conectar com outras pessoas. Então, registre todas as suas dores, todas as suas superações, e depois você já tem uma mensagem que você pode gravar áudios, escrever, ou você pode até gravar vídeos, porque isso tudo pode ser transformado em um livro. Porque o mais importante, Gisele, é a mensagem. Então, quando ele olha para a jornada e ele registra esses pontos importantes e ele começa a falar deles, automaticamente a mensagem está sendo extraída. E depois é só o processo editorial que ele pode, né, inclusive entrar em contato com a sua editora, com a minha ou com outra editora qualquer e fazer esse processo. Então é simples, isso te cura, isso te transforma e te traz uma autoridade que você não tem noção. E essa autoridade, falando primeiro da autoridade de quando você deixa a sua mensagem, fala, uau, eu posso transformar o mundo, é uma autoridade primeiro pessoal, que a gente fala da comunicação interna, e depois da comunicação externa. O quanto muita gente quer conquistar os palcos, quer conquistar o mundo, quer conquistar a internet, o quanto o livro pode te levar a isso. Porque quantas pessoas, como um exemplo que você deu, que você viu no jornal, quantas pessoas hoje, se for pra gente pedir para vocês
pararem e olharem à sua volta, as 10 pessoas que estão à sua volta, quem já escreveu um livro? Ah, ninguém. Agora puxa para 20, para 50 pessoas à sua volta. Quem é escritor também? E quando eu dou o exemplo disso, eu falo assim: a sua área, qual é o seu tema específico do que você aborda? Ah, eu sou coach, trabalho com relacionamentos. Ok. Quantos coaches que trabalham com relacionamentos que falam e que têm um livro? Já é um diferencial. E as pessoas precisam entender isso, que deixar sua mensagem através de um livro é gratificante, nos cura, dá para rentabilizar com isso, mas essa autoridade que pode trazer, a autoridade que eles têm hoje, não só de ter a sua editora, de lançar tantos livros, inclusive os próprios livros, né, do Pablo. Um dia eu me lembro que eu estava numa imersão dele no final do ano e ele pediu para a equipe trazer a pilha de livros e ele foi falando um por um e repetia o seu nome, falava e repetia o seu nome, tirava livro por livro e falava: tudo isso aqui fui eu que fiz, né, junto com a minha equipe, mas tudo isso aqui eu deixei de mensagem e as pessoas nem imaginam a mensagem que ela pode deixar todos os dias. Isso é trazer autoridade, por isso que ele foi ganhando reconhecimento, por isso que você, não só tendo esse reconhecimento de fazer os livros dele, de produzir, mas você levando sua mensagem com o reconhecimento que você já tem. As pessoas podem se conectar cada vez mais com outras pessoas, porque um vai trazendo autoridade para o outro, e o livro tem esse papel. Com certeza, o livro tem um papel tem um poder, né, de autoridade, de exclusividade, porque primeiro que a sua mensagem é única, ainda que você aborde um tema que esteja aí na mesa e as pessoas discutindo, a sua forma de olhar é exclusiva. Então as pessoas podem ler 10 livros sobre o mesmo tema e aprender com todos eles. Então não existe um lugar onde já está cheio de mensagens sobre aquele assunto que você não possa escrever um livro sobre ele. Isso é o primeiro ponto. Depois, de ser exclusiva, te torna exclusiva, porque uma pessoa que... Vamos colocar na mesa 2 médicos com especialidades, a mesma especialidade, mas quando um tem uma obra publicada e outro não, isso o diferencia, isso o torna exclusivo. E ele é mais desejado, ele é mais valorizado, ele tem mais respeito e mais autoridade. Por quê? Simplesmente porque o livro carrega esse poder. Não só porque você escreveu que você se torna importante, mas porque você compartilhou seu conhecimento. E isso a comunidade reconhece. Reconhece que você está trazendo um bem para a sociedade, porque quando você não escreve para você mesmo. Você escreve para o outro. E quando você pensa no outro, você acrescenta na vida dele, de alguma forma. Então, esse livro, ele traz essa autoridade, esse reconhecimento da sociedade. E daí, quando você decide escrever um livro, você não para em um. Não existe praticamente pessoas que, de fato, tinham essa mensagem no coração, compartilhou que parou em um livro. Ele começa a transbordar e a trazer outras obras e o seu leque, né, e o seu campo aumenta e acrescenta. Então, isso é muito poderoso, Gisele. É uma decisão que quando você decide, toma a decisão, depois você vê que você pode escrever vários outros. A mensagem, como você falou, ela é extensa e dá para você ir contribuindo cada vez mais, incentivando, porque uma pessoa quando vê outro com livro fala: "Uau, como que você fez?" E a outra pessoa quer fazer, por isso que tem tantos resultados. Elise, eu queria te agradecer pela nossa conversa aqui, queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as mulheres, que é o foco principal do Mulheres News, mas para as mulheres que empreendem, para que elas deixem suas mensagens também no mundo. E o que é deixar a mensagem no mundo, que é o que você vem fazendo e trazendo tanta autoridade aqui também para os Estados Unidos. Eu deixo uma mensagem de que você, aquilo que eu falei durante o podcast, que você carrega algo poderoso dentro de você, você tem tesouros escondidos e você não precisa buscar fora. Você já tem tudo o que precisa dentro para começar a empreender, a transbordar. Começa com aquilo que você já tem facilidade de fazer. Parece que é pouco,
Mas quando você começar a compartilhar, você vai perceber que é muito mais do que muita gente tem. E que aquilo que você carrega é exclusivo, então deve ser compartilhado com o mundo. E quando você entender que não é só num livro que você compartilha a sua mensagem, mas aqui como nós estamos fazendo, e através do livro você pode ir para além no empreendedorismo, porque você pode buscar a sua imersão, o seu método, o seu podcast, o seu curso, inclusive, porque quando você decide compartilhar a sua mensagem, isso vai transbordar, isso vai acrescentar e você vai perceber que tem muito mais do que você imaginaria. Então, o que eu te aconselho hoje? Só começa. Tome a decisão de transbordar aquilo que você carrega, não importa se é numa rede social ou se é através de um livro. Você vai perceber que o empreendedor está aí dentro de você. Ele só não despertou ainda. Sensacional, mensagem linda. Quero agradecer pela sua presença aqui. A gente terminando o podcast, você já pega as malas, volta para o Brasil, mas logo você está de volta a trazer mais conhecimento para as mulheres aqui de Orlando. Com certeza, eu pego o voo hoje e retorno ao Brasil na segunda, retorno aos Estados Unidos na segunda quinzena com as minhas mentoradas, para a gente ter experiências aqui, inclusive. Que maravilha, muito bom. E eu quero fazer o convite para todos vocês entrarem nas redes sociais da Elisso. Para quem quer participar do Mira, também tem lá o link de participação e o convite para vocês conhecerem mais sobre esse podcast, esse estúdio de podcast. Ele fica dentro da Alaska Tech Store. Então, para você que quer ter o seu iPhone zerinho, trocar de telefone, você pode comprar aqui dos Estados Unidos e você recebe no Brasil. Então fica o convite para vocês conhecerem a Alaska Tech Store. Inclusive, você com seu iPhone consegue entrar rapidinho no nosso portal mulheresnews.com.br, acompanhar todas as notícias. Um abraço especial para toda a equipe aqui da Alaska Tech Store e a todos vocês. Continuem nos acompanhando nos podcasts, nas notícias, porque aqui a notícia é das mulheres. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima gravação. Tchau, tchau.